Bom, hoje nós vamos bater um papo com mais um convidado. Nosso convidado viajava o Brasil inteiro. Ele era motorista profissional e nessas viagens acabava se envolvendo com as mulheres, bebidas. Ainda que não tinha uma vida com Deus, pôde sentir o cuidado dele quando teve um livramento de morte. Nosso bate-papo é com Eli Machado. E eu queria já antecipar que aqui dentro da nossa casa, aqui dentro da TV, nós temos também boas histórias. E o Eli Machado é uma dessas provas. Ele hoje faz parte do nosso corpo de trabalho, da nossa equipe de trabalho aqui da TV e vem contar também a sua história. Eli, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, a graça e a paz para todos. Bom te receber, viu? Obrigado. Amém. Vamos contar um pouco da sua história antes da sua conversão. Antes. Você foi motorista por muitos anos, mas antes, vamos falar um pouquinho da sua família. De onde você vem, como é que é? Sou de Belo a sua Horizonte, família? né? Tenho irmãos que são pastores, né? Pastor Helder, que é o que ganhou toda a família para Jesus, né? Quando você diz toda a família, quantos? 14. Só 14? 14 irmãos, né? Ah, 14 irmãos? 14 irmãos. Rapaz, Aí junto o vem que mais seu pai fazia? Meu pai... Meu pai... Desculpa, brincadeira. Amém. Amém, pastor. Meu pai era ex-combatente, né? Ele teve na Segunda Guerra Mundial, depois ele aposentou pela rede ferroviária, né, como torneiro mecânico. E assim foi a nossa família, através do Helder, foi convertendo, e todos os nossos irmãos hoje são convertidos, né? Graças a Quer Deus. dizer, toda a família se converteu. Toda a família se converteu. Bom, antes de falar da sua conversão, vamos falar um pouco da sua história profissional. Amém. Você foi motorista profissional por muitos anos, transportando grandes cargas pelo país. Sim. Pastor, na verdade, no começo da minha vida, eu até antes de arrumar um emprego numa multinacional, que o ramo dela é montar veículos, era tudo bem. Depois que eu passei a trabalhar nessa empresa, eu passei a ganhar muito bem. Foi aí que as coisas começaram a modificar. Foi aí que eu comecei a lançar pelo mundo afora, conhecer as coisas que eu não tinha conhecimento. As coisas, bebida alcoólica, cigarro, mulheres, esse tipo de coisa. E com essa mudança toda, eu acabei perdendo a minha família. Eu já era casado, a minha esposa não aguentou, né, por culpa minha. Não, ela não teve nada a ver com o problema, pelo contrário, ela tentou ajudar, mas eu permaneci na prostituição, naquilo que não era nada de Deus, apesar que o meu irmão Helder, que é o pastor, ele me levava para a igreja e assim nada adiantava, porque eu não queria nada com Deus naquela época. Eu não tinha vontade de conhecer Deus. E o que eu queria era o mundo, o que eu queria era as coisas gostosas que o mundo trazia para mim. Então, chegou num ponto que Satanás começou, como eu posso falar, a incomodar dentro da minha casa. Né, no meu próprio quarto, com a minha própria família. Aí eu procurei o pastor Helder. Pois é, mas quando você diz que Satanás começou a incomodar, você quer dizer exatamente o quê? Ele começou a aparecer para a gente, aparecer dentro do meu quarto. Mas aparecia de que forma? Uma coisa escura, que ele parecia, você sentia que ele estava no quarto, tipo uma nuvem escura, muito escura, uma coisa que você não conseguia mover os braços, você não conseguia Mas mover. só você via ou mais alguém da sua família via? Só eu que via. Mas, desculpa te perguntar, mas nesse momento você não estava bêbado, não estava tomado pela bebida, estava sóbrio? Estava sóbrio. Tanto que eu levantava, saía correndo atrás dele. Para mim, achava que era uma pessoa normal, que estava coberto com a capa, com alguma coisa desse tipo. E querendo fazer alguma coisa com a minha família. Esse foi um ponto. O outro ponto foi que começou a aparecer uns bolos de largatas, aquelas largatas sem pelo, na porta de minha casa.
Era uma coisa horrorosa. Minha esposa ficava apavorada. Isso de fato. De fato. Essas lagartas Era estavam um bolo lá. assim, pastor. Um bolo de largata. Mas tinha alguma árvore na sua porta, alguma Não coisa tinha que nada. pudesse ser o abrigo Minha dessas casa tinha lagartas? varanda, pastor. Ela não tinha como. Eu sempre eu pensava, da onde que está vindo essas coisas? Você entendia que era o quê? Eu até então eu estava meio, eu não sabia se era coisa de Satanás mesmo, coisa dos demônios, ou se era alguma coisa que eles estavam colocando na minha porta para atrapalhar meu casamento, que meu casamento já não estava andando bem, né, na época. Você estava casado há quanto tempo nessa época? 15 anos. Já há 15 anos. 15 anos. Eu estava casado há 15 anos. E ainda cometendo os erros, né? Cometendo esses erros absurdos, que hoje, né, a gente até arrepende. Aí tem, pastor, por incrível que pareça, tem 3 anos, mais ou menos, que a minha filha, eu levando ela para um estudo bíblico, né? A minha filha falou, pai, minha mãe tinha medo de dormir com você. Eu falei, Cristiane, mas por que sua mãe tinha medo de dormir comigo? Ela nunca falou nada comigo. Que você acordava, falava que você ia matar ela. Que você ia enforcar, mandava ela, expulsava ela da cama. Mas como? Eu nunca fiz isso, eu nunca senti, pastor, eu nunca senti isso. Você não tinha lembrança disso? Não tinha. Para mim, eu fiquei surpreso quando ela falou isso no curso bíblico comigo. Falei, mas Cristiane, mas por que você foi falar isso logo agora para mim? Por que essas coisas agora? Não, mas eu achei que o senhor sabia. Eu nunca quis Você mal. disse que isso há coisa de 3 anos. Mas 3 anos que ela comentou para mim. Que sim, isso mas naturalmente que quando ela comentou isso com você, você já tinha vivido a experiência da conversão. Não, até então não. Esse está no começo, né? Aí, depois desse acontecimento todos, né, minha esposa separou, não quis mais que a gente ficasse junto, mesmo porque ela tinha medo de mim, né? Aí acabou, eu entrei para a igreja, né? Comecei a acompanhar os cultos, entrei na escola bíblica. Vamos voltar um pouquinho, porque eu acabei te interrompendo quando você disse que começou a ter aquelas visões que você identifica como sendo a presença de Satanás na sua casa. Você diz que procurou seu irmão. Isso. E aí, o que aconteceu quando você o procurou? Ele fez diversas perguntas para mim, né? Ele falou que eu precisava de Jesus, que eu devia me entregar a Deus e sair do mundo que eu estava nele. Que tudo aquilo que eu estava vivendo são coisas passageiras. E aqui todas essas coisas iam me levar para um caminho de morte de mesmo. morte, né? De morte eterna, né? Uma morte. Aliás, por falar em morte, parece que você andou passando uns perrengues na estrada também. Passei, pastor. Eu viajava para 040, eu estava voltando de Crixás, que é 1.160 quilômetros de ida e 1.160 quilômetros de volta. E nessa estrada, na hora que eu peguei a 040, a gente procurava um posto de combustível para a gente encostar e para dormir. Mas tinha posto de combustível que não seria bom você encostar nele, porque você sabia que ali era ponto de drogas, que ali o caminhoneiro comprava drogas, comprava cocaínas, porque com a cocaína ele podia dirigir a noite toda que ele não sentia sono e nem cansaço. Você está falando um negócio interessante ali. Aliás, não é muito novidade, e sei também que isso não é regra geral, não são todos os caminhoneiros, por exemplo, que vivem, às vezes, uma vida promíscua na estrada, que vivem fazendo uso de drogas na estrada, mas é muito comum ouvirmos dizer, e aliás, a televisão já mostrou matérias nesse sentido também, dos caminhoneiros fazendo uso da droga, não porque vê nela algum tipo de recreação, mas mais no sentido de dar a eles condição de tocar, às vezes, noite adentro, dia após dia. E isso é fato comum. Isso é fato comum, pastor. Infelizmente é um fato comum. Porque através dessa droga eles ficavam acordados a noite toda
Porque, na verdade, é o seguinte, a culpa disso tudo não são dos motoristas. A culpa tudo disso são as transportadoras. Porque as transportadoras cobram do motorista, você tem um horário de chegada no local, então eles ficam ligando para você em meia hora, qual o local que você está, qual o destino que você tem que chegar, você está atrasado. Quer dizer, e hoje com a modernidade do satélite nem precisa telefonar Nem mais, precisa. né? Porque Hoje você não. sai, o camarada de dentro de Já uma sabe sala onde você está tá. te monitorando e sabe onde você está, se você parou, se você não parou. Hoje você tem que avisar que você vai entrar para abastecer, você tem que avisar que precisa de usar um banheiro para eles não travar o caminhão, né? Então, pastor, eu cheguei nessa 040, né? E quando eu peguei a 040, eu fiquei alegre. Todas as vezes que eu pegava a 040, você sentia que você estava em casa. Tô em casa. E eu estava dirigindo e os postos que eu não queria parar, por causa desse motivo que eu te falei, eu ficava procurando um posto vazio, um posto que não tinha tanto esse tipo de problema, que eles obrigavam a gente a comprar. Aí, para mim encostar e descansar. Só que chegou um tempo determinado que eu estava dirigindo e só tinha descida, não tinha curva e não tinha subida. Eu estava dirigindo, só tinha descida. Então, todo o pessoal que estava subindo estava voltando do inferno e eu estava indo para o inferno. A sensação era essa. E isso custou uns 10 a 5 minutos que eu nessa sensação. Eu fiquei apavorado, que eu não conseguia achar subir. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E nesse tempo eu estava dormindo, pastor. Foi quando uma voz na minha cabeça falou, agora chegou a sua vez. Aí na hora que ele falou, agora chegou a vez, eu abri os olhos. Na hora que eu abri os olhos, eu tinha acabado de sair de uma curva. Aí eu encostei o carro, né? E senti a presença do Senhor naquele momento. Aí danei a chorar. Ali danei a chorar, fiquei chorando, achei que eu ia dormir para descansar, só ficava pensando em Deus, no que o pastor falava no altar, né? Para a gente ter uma vida com Deus, né? Ou é Deus ou é o mundo, que seria uma escolha nossa, né? Porque Deus não obriga a gente a escolher, mas a escolha teria que ser nossa. Foi aí que eu chorei bastante naquele momento, né? Cheguei em Belo Horizonte, mudei de vida. Realmente hoje eu vivo na presença de Deus. Hoje eu não quero deixar esse Deus, porque Ele me deu essa oportunidade. Que se Ele não fizesse, se Ele me desse essa oportunidade, eu garanto para o Senhor que eu não estava no lugar nessa hora, num lugar bom. E o casamento acabou? Se desfazendo mesmo. Desfez o casamento, mas hoje a gente está muito bem, a gente está amigo, meus filhos gostam muito de mim, assim, tenho os netos, né? E as coisas mudou muito na minha vida. Hoje Faz quanto tempo que aconteceu essa mudança? Pastor, tem uns 10 anos que mudou. E desde então você parou também com as viagens, deixou Parei. A profissão? Não, continuei com as viagens, aí depois a gente chega numa idade, a gente já não aguenta mais esse tipo de coisa, né? Passar a noite acordado. Aí eu larguei essa profissão. Hoje você está com a gente aqui na Hoje TV, eu tô com gente, trabalha no Centro Administrativo da Igreja da Lagoinha, Graças trabalha a Deus. no nosso almoxarifado, Amém. a vida com Deus, Amém. tudo Tem coisa melhor. bonitinho, Tudo tudo bonitinho, certinho. pastor. Hoje eu sou missionário, pastor. Hoje eu saio para os interiores de Minas e pregando a palavra de Deus, que é uma coisa mais gostosa do mundo. É pregar a palavra de Deus, é levar a palavra daqueles que precisam. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.